Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Mesmo que às vezes pareça demorado ao Senhor agir. Mas, como disse João Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Amém? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Pode ir tomar o seu lugar. Durante essa semana, quando eu recebi essa tarefa, essa função de vir pregar, antes disso Deus já estava ministrando no meu coração sobre expectativas, sobre esperança, perspectivas. E aí eu começo com uma pergunta, que você não precisa responder para mim. É uma pergunta para você refletir. Com qual expectativa você veio a este lugar hoje? Qual a sua motivação? E por que estou perguntando isso? Porque ao longo da nossa vida, nós construímos diversas expectativas. Ou nós esperamos alguma coisa, algo que possa acontecer ou de extraordinário, ou às vezes nem tão extraordinário assim, mas algo que pode afetar nossas vidas, tanto positivamente como negativamente. Alguma ansiedade, algum tipo de ansiedade, ou um medo, ou um temor, ou alguma coisa boa que vai acontecer. Alguns estão na expectativa de um casamento, de um namoro, outros estão na expectativa de um emprego, outros estão com uma expectativa ou esperando algo na vida ministerial, ou até mesmo na sua vida com Deus. Ou seja, quando nós olhamos e refletimos sobre cada ser humano, cada pessoa, se nós pararmos qualquer pessoa na rua, nós iremos perceber que cada um tem a expectativa ou a esperança de que alguma coisa na sua vida vai acontecer. Todo mundo espera alguma coisa. E quando eu li esse texto, Deus me trouxe à memória, ou melhor dizendo, quando eu estava lendo esse texto, Deus trouxe à mente que esse texto ele tem 3 tipos de expectativas, que nós gostaríamos de trabalhar hoje. Então, primeiramente eu pesquisei o significado de 2 palavras que aparentemente são sinônimas: expectativa e esperança. Segundo o dicionário, a palavra esperança é definida como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Existe um ditado aí afora, no mundo afora, que diz que a esperança é a última que morre, Mas quem está em Deus, a esperança nunca morre. Então, se você percebe até a própria Bíblia mesmo, o próprio Paulo, ele vai dizer que das 3 coisas que permanecem é a fé, a esperança e o amor. Então, quando a sua esperança está no lugar certo, então
não tem como você temer o que pode vir ou o que pode acontecer. Porque, como eu falei no começo dessa mensagem, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, quando nós percebemos aqui a palavra esperança, ela nos remete a quê? Sentimento de quem vê como possível a realização de alguma coisa, confiança e coisa boa. E a palavra expectativa, eu também pesquisei no dicionário, que ela diz o seguinte: expectativa significa a situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Então, baseando nisso, baseando no que nós vimos até agora, a palavra esperança e expectativa são sinônimas, têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E aí veio para a terceira pergunta: qual é a sua expectativa, né? Qual é a sua expectativa do que Deus pode fazer na sua vida? Ou, se nós formos para um patamar mais humano, mais racional, qual é a sua expectativa para a sua vida daqui a uns 5 anos? Daqui a 10 anos, 20 anos? Ou seja, todo mundo tem assim, a esperança em alguma coisa. E aí, para entrar na nossa mensagem propriamente dita, né, nós temos aqui 3 expectativas, 3 tipos de expectativas. A primeira delas é a expectativa do homem, a segunda, a expectativa de Deus, e a terceira, a expectativa da criação. E aí, nós vamos para o nosso primeiro tipo de expectativa, que é a expectativa humana. E aí, nós podemos questionar, né, a partir desse tipo de expectativa, o que o homem, o que o ser humano, ele espera de Deus? O que o ser humano, ele espera de Deus? E aí, eu me lembro, por exemplo, de Salmo capítulo 104, você não precisa abrir, mas só para acompanhar, diz o seguinte: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ou seja, nós percebemos aqui que Deus, ele é o Deus que provê as coisas, que provê a nossa necessidade. E as pessoas, elas esperam, né? Como o salmista, ele acabou de citar, que todos esperam de ti. Esse ti é quem? É Deus. Todos esperam dele que dê o sustento no tempo oportuno, né? Quem trabalha recebeu o seu salário. Enfim. E nós vemos também essa característica de Deus, o Deus que provê. Tanto que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, Deus, ele é chamado de quê? Yahvé Jireh, o Senhor que provê. O Deus da provisão. Alguns veem o Senhor como socorro, esperam que Deus seja o quê? O socorro na angústia, o socorro bem presente na tribulação. E de fato o Senhor é. Tanto que isso está expresso no Salmo 131, que é bastante conhecido, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, esses são os atributos de Deus, né? Em outros salmos, nós vamos ver outros atributos de Deus, que é o Senhor como refúgio, como fortaleza, como esconderijo, né? Como torre forte. Eu gosto muito do Salmo 46, que ele termina dizendo assim, que o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E depois vem com uma frase do Senhor dizendo: aqueitai-vos, porque eu sou Deus. E isso tem muito a ver com os nossos dias, porque nós precisamos muitas vezes nos aquietar, ficar quietinho. Porque às vezes nós reclamamos tanto, né, da nossa vida, daquilo que nós vivemos, daquilo que acontece, de coisas ruins que acontecem na nossa vida. E você percebe que Deus, ele é tão bom, Deus nos deu um fôlego de vida, Deus nos deu a possibilidade de respirar, Deus nos deu força e saúde para estarmos aqui. Então, nós não merecíamos nada.
Mas nosso coração é humano. Quando vemos as coisas acontecerem na nossa vida, coisas ruins, quando o inesperado acontece, nossa humanidade começa a gritar e ficarmos desesperados. E agora, o que vai acontecer? Como é que vai ser o dia de amanhã? O que vai acontecer? Perdi o emprego, perdi a casa, enfim. Ou uma perda de um ente querido. São várias situações que acontecem na nossa vida que nós não esperamos, que nós somos surpreendidos. Mas Deus, Ele se mostra para nós como esse refúgio, essa fortaleza, essa torre forte, o nosso esconderijo, o nosso amanhã. E como foi falado aqui de manhã, não sei quem estava aqui no culto da manhã, que até o irmão Walter ele citou esse texto, em Mateus capítulo 6, né? Jesus ele dá uma resposta para a ansiedade. Ele dá uma resposta da ansiedade, que nós devemos confiar no Senhor. Mas, enfim, eu já estou chegando já na próxima etapa. Mas o que eu estou querendo dizer é que todos esses atributos que nós percebemos de Deus fazem parte do caráter de Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é. Entretanto, né, o texto de Romanos, ele vai nos remeter ao principal ponto que muitas das vezes nós deixamos de lado, que passa batida aos nossos olhos. Que é o quê? O principal, a nossa salvação. A maior vitória que o Senhor pode nos dar, a maior graça que o Senhor pode nos dar é a nossa salvação. E por que eu estou falando isso? Deus, Ele nos sustenta? Deus, Ele nos sustenta? De fato. Deus, Ele provê as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Algumas pessoas, eu já contei esse testemunho para algumas pessoas, mas nunca abri isso para a igreja. Mas ano passado, né, eu estava desempregado. Mas mesmo desempregado, eu tentava pagar, né, aos trancos e barrancos a minha autonomia. Para não dizer que estava totalmente sem renda, eu trabalhava em um curso preparatório que pagava uma média de R$12 hora aula. E aí imagine você sair do São Bento, indo para a Vila dos Teles e tendo que pegar 2 ônibus. 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Isso totaliza o quê? A passagem R$4, R$16. Então, ao longo do mês, você ia percebendo que eu estava praticamente pagando para trabalhar. E naquele mês de outubro, eu não tinha dinheiro para pagar a minha autonomia. Eu só tinha dinheiro para a passagem daquele mês e eu decidi assim, eu não vou pedir dinheiro para os meus pais. Eu não vou pedir dinheiro para os meus pais e falei com o Senhor, Senhor, eu vou descansar no Senhor porque eu sei que o Senhor vai prover. E aí, num culto de terça-feira, e eu não comentei isso com ninguém, não comentei com a minha mãe, não comentei com meu pai, que eu estava precisando de dinheiro, não comentei com ninguém. E aí, num culto de terça-feira, no culto de terça-feira, após o fim, né, do culto, né, já estávamos saindo, já estava indo embora, né? Uma pessoa me chama no canto, fala assim, Heron, espera aí, não vai embora não. Vai embora não, espera aí. Aí eu falei, pois não. Eu falei, olha só, a pessoa tirou do bolso, toma aqui esses R$100 para sua passagem. Era o dinheiro que eu precisava para pagar minha autonomia. Deus é Deus, cara. Deus é Deus de milagres, Deus de provisão. Deus que abre porta onde não tem porta. Onde o improvável, o impossível acontece. Ele faz acontecer. E na hora que menos espera. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ter fé naquilo que Ele pode fazer. Agora, Deus Ele provê, sim.
Ele abre porta, sim. Mas o principal objetivo, a principal preocupação de Deus, se é que nós podemos dizer assim, a principal preocupação de Deus é a nossa salvação. É a salvação da nossa alma. Em Salmos capítulo 27, do versículo 1 ao 4, o salmista ele fala assim, começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ou seja, o salmista ele não estava preocupado naquilo que Deus poderia dar para ele, mas naquilo que o Senhor era para ele. O Senhor é a minha luz, é a minha direção, é a luz que me guia, é aquele que me salva de mim mesmo. E aí no versículo 4, ele fala uma coisa maravilhosa: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa contemplar a tua formosura no santuário e morar dentro do seu santo templo. Uou! O salmista ele não estava preocupado. Olha, eu sei que o Senhor é o Deus da provisão, eu sei que o Senhor faz grandes milagres, mas o mais importante, Senhor, é que Tu és a minha salvação. Jesus ele vai falar, se eu não me engano, quando João Batista ele estava preso. João manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: Senhor, és Tu mesmo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus responde para ele. O seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem, paralíticos são curados, e aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, antes de uma necessidade física nossa, Deus ele quer tratar o que está no nosso interior. Mas às vezes nós questionamos o Senhor, nós questionamos a Deus. Por que, Senhor, né? Por que o Senhor permite que o ímpio tenha fartura, tenha acesso ao bom e do melhor, e eu que sirvo a Deus, estou aqui na casa de Deus, venho à igreja todo dia, eu estou passando um aperto, estou passando necessidade. E aí, ontem isso me ocorreu, que no Salmo capítulo 73, e Deus trouxe à memória o Salmo 73, que conta uma história muito idêntica a essa. O salmista, ele estava falando o seguinte: olha, eu quase me desviei da casa do Senhor, eu quase larguei tudo, abandonei ao Senhor, porque eu me questionava, porque eu passava necessidade, porque eu passava privações, eu que tenho sido fiel ao Senhor o tempo todo. E aí, quando chega no meio do capítulo, aí vem o segredo. O salmista fala assim: então entrei nos átrios do Senhor e percebi o fim deles. Porque não adianta ter muitos bens, muitas riquezas, se o interior está podre por dentro. Não adianta ter tudo do bom e do melhor, se a alma está perecendo, se a alma está morrendo, está caminhando a passos largos para o inferno. Deus ele está preocupado com a salvação de todos, seja o branco, o negro, o rico, o pobre. Jesus ele veio salvar o que está perdido. Ele veio salvar o que está perdido. E se nós ficarmos esperando apenas em coisas materiais, como muitas pessoas pregam por aí, nós estaremos no foco errado. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pesado, não? Paulo pega pesado com a gente. Quando eu leio isso assim, caramba, isso doeu. Porque
nós, como seres humanos, nós somos falhos e nós facilmente nos acomodamos. Até em lugares ruins. Por exemplo, aquela pessoa que tem problema de coluna, né? Ela tenta achar um lugar na cama assim mais confortável para ela conseguir dormir, por exemplo. Ou seja, até no sofrimento, a pessoa ela acaba se acostumando. Mas Deus não quer ver você dessa maneira. Como diz uma música que eu ouvi, toda dor é por enquanto. Não existe dor que seja para sempre. E eu creio que um dia, e eu creio porque a Bíblia me diz que esse dia vai chegar, em que o Senhor, Ele limpará dos olhos toda lágrima, e a dor não mais existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vai passar. Essa vida vai passar. Nós precisamos entender que o nosso caminho aqui desse mundo, ele é só de passagem. E que não é as coisas materiais que vão nos fazer melhores ou piores. Mas em quem está a nossa expectativa? Em quem está a nossa perspectiva? Se estivermos apenas nas coisas dessa terra, dessa vida, então viveremos numa gangorra, né? Uma hora está bem, outra hora está mal. Mas se a nossa confiança, esperança e expectativa está no lugar certo, então, meu querido, espere que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai ver e conhecer o Senhor de uma maneira que você nunca conheceu antes. Amém, igreja? Bom, passo 2, a expectativa de Deus. Qual é a expectativa de Deus com relação a nós? E aí, eu quero ler com vocês em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2. Amém? Diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual da troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu olhei esse texto aqui, Deus também me trouxe à memória esse texto, e a primeira coisa que me chama a atenção é que ele fala assim: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E logo em seguida ele fala assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, o que Deus espera de nós é que nós sejamos santos. E quando nós falamos de santidade, e eu já falei aqui outras vezes, santidade não é apenas você se separar do mundo. Santidade não é apenas você não se contaminar com as coisas do mundo. Procurar viver a vida de acordo com o que os padrões da Bíblia dizem. Mas quando se fala em santidade na Bíblia, ela tem um sentido muito mais profundo, que santidade significa ser parecido com quem você adora. Então, quando falamos de santidade na Bíblia, santidade é ser parecido com quem você adora. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus ele se dirige ao povo de Israel da seguinte maneira: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
Então, a ideia que está sendo passada aqui, ó, santidade, não é apenas se separar, não se contaminar, mas é você ser, ó, a imagem e semelhança de Deus. Aí dentro já tem imagem e semelhança de Deus, mas Deus ele quer restaurar aquilo que se decaiu com o pecado, porque o pecado nos impede de estarmos conectados com Deus, de ouvirmos a voz de Deus e de sermos transformados por Ele. Deus ele não habita em vasos sujos. E por isso, e por esta razão, a primeira coisa que o autor do texto de Hebreus ele escreve aqui é o quê? Desembarace de todo o peso e de todo o pecado que te assedia. Ou seja, viva de acordo com o que Deus espera de você. Amém? E a segunda coisa que eu aprendo aqui em Hebreus 12 é que ele continua falando assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí eu percebo o seguinte: Hebreus, o autor de Hebreus, ele está falando o quê? De propósito. Deus ele nos chamou, ele não nos colocou nesse mundo à toa ou desnecessariamente. Não. Deus ele não improvisa conosco. Ele não improvisa. Mas se você está aqui e chegou aqui até o presente momento, é porque ele tem um propósito na sua vida. E se Deus permitir você chegar até aqui hoje e ouvir essa mensagem, é porque Ele quer falar e ministrar ao seu coração de alguma forma que eu não vou responder, mas é você e Deus que vão saber. Então, o autor do texto ele nos chama a cumprir o propósito. E agora, como é que eu vou saber o meu propósito? Para o que Deus me criou, para que eu nasci, por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou nesse mundo? Talvez você esteja fazendo um monte de questionamentos, mas aí, no versículo 2 começa a resposta: como é que eu vou alcançar meu propósito? Como é que eu vou saber o que eu sou em Deus? E aí, o autor ele escreve o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ora, você percebe aqui, quando você olha o texto, vê, o nosso foco principal, o alvo principal é Jesus. É através dele que nós chegamos ao propósito. E por que através dele? Porque olha só, o próprio autor ele explica para a gente. Jesus, ele não precisava morrer pela gente. Mas ele escolheu se entregar por nós. Ele decidiu morrer numa cruz e sofrer um dos tipos de piores sofrimentos. O pior sofrimento da face da terra. Jesus, ele sentiu o abandono, ele sentiu a humilhação, ele sentiu a tortura, ele sentiu o cravo nas mãos, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser desprezado. E por causa disso, Jesus, ele escolheu passar por tudo isso, porque tinha um propósito. Havia um propósito de Jesus passar por tudo isso. Porque Jesus ele estava vendo além da dor, além do sofrimento. E nessa noite Deus te convida a você ver além das circunstâncias, além da sua dor, além do seu sofrimento. Porque existe um propósito maior, existe uma carreira que está proposta para você. E tudo isso que você está passando hoje é para que lá na frente você possa ensinar outras pessoas que estão passando por uma mesma situação. Uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás e que eu nunca mais me esqueci.
Nunca mais me esqueci na minha vida. Foi a frase que me impactou e dizia o seguinte: a sua dor, ela pode se tornar o seu maior ministério. Já pararam para pensar nisso? Tudo o que ocorre nas nossas vidas serve a um propósito maior. E às vezes, né, a gente pensa, mas por que eu passo por esse tipo de situação? Não sei. Eu não sou a melhor pessoa para te responder, mas eu conheço alguém que sabe. Mas lá na frente, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu passando por determinadas situações de bullying, de ser perseguido na escola, até de ameaçarem me bater na escola, ou dizerem, vou te matar, não sei o quê. E aí, a partir desse sofrimento, foi que eu comecei a chegar mais, me aproximar de Deus. Ou seja, a dor me levou até o propósito. Então, nessa noite, que você entenda isso. Passamos por angústias, tribulações, e Jesus disse isso para a gente, que não estaríamos isentos de passar por angústias, tribulações, mas Ele estaria conosco lá. Em Isaías 43 fala assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Jesus também disse, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Senhor venceu. E Ele nos dá força e coragem para enfrentar e vencer esse sistema arquitetado pelo maligno. Porque, como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E continuando, a expectativa de Deus também é a verdadeira adoração. E aí eu estava lendo agora de tarde uma nota, né? Estava pegando uma Bíblia de estudo para ler e fazendo sermão. E eu vi uma coisa que me chamou a atenção, saltou os olhos, que fala o seguinte: o culto é válido se é expressão de uma atitude profunda. Como assim uma expressão de atitude profunda? Uma coisa que eu acho muito interessante, que o pastor Ronan ele sempre fala quando termina o culto, é o quê? Que o culto ele continua daqui para fora. E aí há uma pergunta que você não precisa responder para mim. É para você responder para si mesmo. Como é que anda o seu culto? Será que Deus ele está recebendo a sua adoração fora das quatro paredes? Porque quando Jesus ele fala que adoração é espírito e em verdade, o que eu compreendo é que não é apenas algo contemplativo. É muito bom nós estarmos aqui, levantar nossas mãos, adorar ao Senhor, e isso é maravilhoso. Não há preço que pague isso. Mas todas essas atitudes não serão sinceras diante de Deus se fora daqui vivemos uma coisa totalmente diferente. Isso nos choca, né? E isso não é falado apenas no Novo Testamento por Jesus. No Antigo Testamento, Deus ele também falava. Em Isaías capítulo 58, foi até o texto que nós lemos na escola dominical, eu vejo assim, Deus chamando a atenção do povo, porque quem olhasse para o povo de Israel naquele período, naquele exato momento, né, de acordo com o que estava escrito ali em Isaías capítulo 58, ia achar, bom, mas esse povo é um povo santo, é um povo que se consagra a Deus,
É um povo que faz a obra do Senhor, que presta um culto maravilhoso. Mas aí, Deus, ele puxa a orelha do povo de Israel, porque o sentido daquele culto não era para a glória de Deus. E aí, Jesus, ele utiliza o exemplo do jejum. Ou melhor, o Senhor, ele utiliza o exemplo do jejum em Isaías capítulo 58. Que mais do que um jejum físico, de uma necessidade fisiológica, ou melhor, de algo fisiológico, né, de privar-se de algum tipo de comida, ou de alimento, mas Deus, ele estava chamando o povo para uma verdadeira prática, para um verdadeiro propósito, e fazer a obra de Deus, de desatar as cadeias da impiedade, de manifestar misericórdia, de manifestar a luz, a justiça, a integridade. Uma frase também que me impactou muito quando eu frequentava um grupo de estudo bíblico, eu já comentei até com algumas pessoas, chamado Kwame Nikal. Essa frase também é uma coisa que eu nunca mais esqueci. E foi um questionamento que ficou martelando na minha cabeça. E isso martela a minha cabeça até hoje. É algo que me deixa inconformado e me faz refletir. Como é que eu, sendo cristão, como é que está a minha atitude como cristão, minha postura como cristão? E há um questionamento também que é válido para nós. E ele fez o seguinte questionamento: como é que pode uma nação com 40 milhões de evangélicos, no mínimo, não ter o mesmo impacto que 12 apóstolos tiveram há quase 2000 anos atrás? Já pararam para pensar nisso? Parece que a situação cada vez piora mais, e a coisa não muda. Você vê cada vez mais desigualdade, cada vez mais morte, mais adultério, mais coisas que desagradam o coração de Deus. E aí, é o momento da igreja brasileira, de uma maneira geral, de pensar como é que nós estamos vivendo, qual é a qualidade do nosso evangelho, do evangelho que tem sido pregado e que tem sido vivido no nosso dia a dia. É algo para reflexão. E Deus, ele pede de nós verdadeira adoração. Em espírito, sim, levantar as mãos, adorar, glorificar o Senhor, saltar de alegria, sorrir, ter a comunhão com os irmãos. Isso é muito maravilhoso. Mas e no nosso dia a dia? Como é que está esse culto lá fora? Como é que está a nossa prática cristã lá fora? E aí não precisa responder para mim. É algo para você pensar. E para terminar, voltando lá em Romanos, existe a expectativa da criação. A expectativa da criação. E aí no versículo 19 de Romanos 8 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha aí para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Está olhando? Olhou bem? Então, fala para ela o seguinte: o mundo está aguardando a sua manifestação. Uau! Isso é pesado, não? Porque olha para nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os embaixadores do reino de Deus nessa terra. E quando algumas pessoas tentam criticar a igreja, falar mal da igreja, eu falo o seguinte: olha, meu querido, eu comparo a igreja como a Arca de Noé. Porque na Arca de Noé
você tinha todos os tipos de animais lá dentro. Uns maiores, outros menores, né? Uns mais selvagens, outros menos selvagens. Você tinha animal de todo tipo. E eu tento imaginar como é que era viver dentro da arca, né? Imagine, quando alguma coisa fica molhada em ambiente fechado, não cheira muito bem, né? Então, você imagina Noé passando ali praticamente, no mínimo 40 dias e 40 noites, mais o tempo depois das águas baixarem, né? Ali, aguentando aquele mau cheiro, né? Já pararam para pensar nisso? Ou seja, às vezes, temos problemas, temos defeitos, em todo lugar. Onde tiver gente vai ter defeito. Porque o ser humano é imperfeito. Nós seremos perfeitos no céu. Mas existe uma grande questão na Arca de Noé. Porque, apesar de todo o desconforto e o problema que havia dentro da Arca de Noé, ali era um ambiente de vida. E do lado de fora era um ambiente de morte. Ali era um ambiente de vida, porque ali, mesmo com todas as diferenças, defeitos e problemas, ali havia a vida de Deus. Quem estava ali ia sobreviver ao dia mau. E quem estava lá fora? Afogado. Quem estava lá fora estava morto. E mesmo com todas as nossas imperfeições, Deus Ele quer nos usar, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos problemas, os nossos defeitos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Ele nos chamou, Ele nos tirou dos impérios das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para que nós possamos ser aperfeiçoados nele, para que nós pudéssemos proclamar a mensagem dele. E aí, é isso que o mundo espera de nós, que mesmo com as nossas diferenças, nós somos um corpo. E se um membro sente, se um membro padece, todo o corpo sofre. E aí, a partir desse sentimento de comunhão e de unidade, nós somos chamados para trazer a justiça de Deus, a misericórdia, a retidão, manifestar os frutos do Espírito, manifestar a multiforme graça do Senhor. E pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, porque Deus nos deu autoridade para isso. O Senhor deu autoridade para a igreja do Senhor. E a palavra dele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, mesmo com a sua personalidade, mesmo com os seus defeitos, diante do Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar você. Porque você foi chamado, como nós vimos, com um propósito. Deus, Ele nos chamou para a seara dele, para sermos representantes do Senhor na terra. E o mais maravilhoso de tudo é que, mesmo nós sendo pecadores, mas pecadores que encontramos a graça de Deus, Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Muitos personagens que viveram na Bíblia, dos tempos da Bíblia, eles queriam ter esse privilégio que nós temos. Abraão, Elias, Isaac, Jacó, Davi, eles queriam ter essa oportunidade de ter Deus habitando dentro deles. E eles não chegaram a ver em vida isso.
Mas nós temos essa oportunidade, esse privilégio. E Deus, Ele nos chama. Ele nos chama para cumprir o propósito. O seu propósito. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Amém? Eu queria orar com você. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque nós queremos nos alinhar a Ti, nos alinhar ao Teu propósito. Senhor, eu não sei como cada pessoa chegou aqui nessa noite, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. Por isso, Senhor, se há alguma necessidade, se há alguma falta, nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão e que tu podes tirar de um momento difícil, de uma privação financeira ou de uma privação emocional. Tu és poderoso para transformar e fazer milagres e fazer proezas na vida de cada um. Por isso, Senhor, eu clamo, eu entrego, Senhor, o Teu povo em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor comece a agir, a transformar o coração e ministrar no coração de cada um a Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes. Senhor Deus, que essa palavra possa fazer efeito, germinar e dar muitos frutos. Senhor, eu também me coloco na Sua mão. Eu sou um mero instrumento, Senhor, e nada sou sem Tua presença. Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui e que o Senhor continue a fazer essa grande obra que faz na vida dessa igreja. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar os pastores, abençoar cada liderança dessa igreja. E que o Senhor possa nos fazer entender aquilo que o Senhor quer de nós como propósito de vida e missão. Senhor, toma cada um em Tuas mãos aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele merece. Que você seja tocado por essa palavra e transformado por essa palavra. Amém? Eu passo a minha palavra para o pastor Ronan.